Hora de te atualizar sobre a negociação entre Vasco e De Ossa, volante que pertence ao Betis. De acordo com a imprensa espanhola, apenas garantias bancárias separam o De Ossa de virar reforço cruzmaltino. Preocupado com a fama de mal pagador do Vasco, o Betis exige, ainda que para um empréstimo com obrigação de compra, que o Vasco apresente garantias de que vai ser capaz de bancar os 10 milhões de euros. Essas garantias já foram apresentadas, o Betis vai analisar e a expectativa na Espanha é de que o martelo possa ser batido ainda nessa semana. Vale a lembrança de que o De Ossa também era alvo de outros clubes do México e da Argentina, mas a negociação avançou com o Vasco da Gama. É importante registrar que Marcos Lamáquia, o futuro dono da SAF Cruzmaltina, ao que tudo indica isso vai acontecer, participa de forma ativa dessa negociação. É ele quem vai dar aval para esses 10 milhões de euros da negociação em definitivo, que começam a ser pagos a partir de janeiro de 2027. Se tudo correr dentro da normalidade, Deus é esperado ainda nessa semana no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. O Cruzmaltino ainda busca outros reforços. O nome do Jair, ex-zagueiro de Santos e Botafogo, é uma das metas. Aubameyang também tem sido especulado, mas não há avanço em relação a esses outros dois nomes. Mas eu quero falar de Vasco da Gama por aqui. Vou falar mais de Copa do Mundo mais adiante, porque hoje o técnico Pedro Emanuel esteve em São Januário. Ele foi ver o time sub-20, que venceu do Cruzeiro 2-0, gols do Juninho e do Alisson, e avançou para as semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20. Fica esperando amanhã os outros classificados. Tem Palmeiras, tem Corinthians, tem Santos. Foram alguns jogadores, se não me engano, tem um Atlético Paranaense também. Tem times aí que eu dei uma olhada rapidinha na tabela, mas o Vasco já está classificado. Venceu, perdeu em Belo Horizonte de 1-0, venceu em casa 2-0, e lá estiveram, além do técnico Pedro Emanuel, com a sua comissão técnica, conhecendo os meninos, conhecendo São Januário também, estiveram lá os membros da comissão técnica da Seleção Brasileira Sub-20, O técnico Paulo Vitor, coordenador Cláudio Ibrahim Vaz Leal, meu amigo Branco, também meu amigo assistente, o Djair de Brito. Lembra do Djair? Jogou no Botafogo. Nossa, que futebol, que elegância jogava Djair. Branco, campeão do mundo na Copa de 1994. Eles estão observando aí a categoria sub-20, porque já virão as competições internacionais. Aliás, o técnico Pedro Emanuel, ele, na sua entrevista coletiva, revelou que o pai dele é vascaíno. Quando foi questionado, olha, você acertou de pronto com o Vasco, assim que te convidou o Admar Lopes, você aceitou? Ele explicou como funciona e depois falou como é a questão dos miúdos, como dizem os portugueses. Vamos ver. Não sei se vocês também têm conhecimento da forma como se negocia na Europa, por exemplo. Quando vai um clube, decide pela contratação de um treinador, normalmente faz entrevistas a vários treinadores, até escolher. Eu, na altura, pelo conhecimento que tinha do Admar, e trocamos impressões, tivemos uma entrevista e naturalmente o clube faz depois as suas escolhas. Demora mais um dia, mais uma semana. Eu acho que isso não é importante. O que é um facto é que gostei da abordagem, acima de tudo adorei, porque vou confidenciar-vos aqui, o meu pai é vascaíno e eu nem sabia, porque ele nunca me tinha confidenciado isso, e ficou orgulhoso desse momento, da notícia que eu lhe dei, até as lágrimas lhe vieram aos olhos. Portanto, eu aí percebi qual é o tamanho e a dimensão que tem o Vasco. E por isso mesmo, acho que é bem claro para mim que aquilo que me foi apresentado foi algo aliciante. E algo aliciante que eu normalmente nem eu costumo fazer. Assinei 1 ano e meio, e o acordo que nós temos é de 1 ano e meio. Isso revela bem a confiança que o clube tem naquilo que nós podemos fazer em conjunto, porque chegou um treinador novo, mas a estrutura está aqui e juntos, só juntos conseguiremos conquistar algo. Boa tarde, mister. Amadeu, dos canais Na Torcida Vascaínos e Amadeu Vasco.
É uma honra tê-lo aqui, até porque eu também sou português, né? Tenho dupla cidadania portuguesa da região do norte de Portugal. E já é o terceiro, né? Temos aqui o Admar, temos o Nuno, então acho que nada melhor do que a raiz portuguesa está no Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu acho que o senhor sabe que o Vasco sempre foi celeiro de grandes jogadores na base, como em Portugal se fala, os miúdos, né? Então, Roberto, Romário, Edmundo, Carlos Germano e tantos outros. E eu sei também que você, lá no Porto, tiveram vários jogadores que vieram da base do Futebol Clube do Porto, entraram, e também, né, a gente tem que estudar um pouco o mister Pedro Emanuel, aí lá o pessoal em Portugal, me falando que você é muito estudioso. Como você lida com jovens? E o Vasco tem uma equipe muito boa na Sub-20, né, que a gente fala, os juniores, Sub-20. Como você lida com esses jovens jogadores para ter ascensão de subir para o time principal? Como é o mister com os miúdos? Essa é uma excelente pergunta, porque eu adoro os jovens e adoro promover jovens, mas não promovo jovens só para ficar publicitado que eu promovi alguém, não. Se há algo que também me atrai muito naquilo que é o Vasco, é a qualidade da sua formação. E isso, para mim, enquanto treinador, é um desafio grande. O meu relacionamento com eles é somente olhar para eles, porque eu já fui um deles, eu também eu comecei a minha formação no Boa Vista e precisei de alguém que me desse uma oportunidade. E é isso que eu estou aqui disposto para fazer com os nossos jovens. É eles sentirem, e vou-lhes transmitir, que essa oportunidade pode surgir. A qualquer momento pode surgir e que ficaria muito satisfeito se vários agarrassem essa oportunidade e fizessem com que aquilo que é a história do Vasco, em termos de formação, continuasse a ser de sucesso. Por isso, esse vai ser o meu desafio, o meu e da minha comissão, para transmitirmos isso diariamente, mas nunca esquecendo aquilo que é o rigor e o profissionalismo e a exigência que nós temos que ter com estes jovens que estão a crescer, precisam de apoio, mas ao mesmo tempo precisam saber que para serem profissionais não é só ter qualidade, mas que hoje em dia o futebol já exige muito, muito mais do que isso. Legal, né? Aí, então, um pouco mais da entrevista de apresentação do técnico Pedro Emanuel, treinador do Vasco da Gama. Vamos ver se a documentação está ok. Estou esperando essa informação para saber se ele já consegue estrear contra o Vitória na quinta-feira. Gente, não é negócio de nome no bid, não, pelo amor de Deus, não fala isso não. Nome no bid é apenas para a cobertura do seguro de vida, tá? Então, e de acidentes também. A questão envolvendo o contrato dele é ser liberado pelo Ministério do Trabalho no Brasil para trabalhar. Então, ele tem que ter uma carteira de trabalho, ele tem que ter um CPF, né? Ele tem que ter uma identidade, aquela coisa toda, como se fosse um brasileiro para se tornar um trabalhador brasileiro e o Vasco apresentá-lo como um funcionário dele, certo? Então, são esses os trâmites aí para que ele possa ganhar condições de jogo como um profissional de futebol trabalhando no Brasil. Técnico de futebol não tem, como a gente diz, condições de jogo, porque ele não joga. Quem joga é jogador, certo? Então, vamos lá, minha gente. Olha aqui, e ele comandou um treinamento interessante no CT, Moacir Barbosa, com a presença do Andrés Gomes, que estava na Copa do Mundo, veio para cá para defender a seleção da Colômbia. Foi muito pouco usado, jogou alguns minutos em apenas um dos jogos, né, da Copa do Mundo, e é um atleta extremamente útil para o Vasco. Treinou normalmente, pode ser, de repente, relacionado para o jogo da quinta-feira com Vitória lá em Salvador. Seria um belo de um reforço para o time, até porque até a metade do ano o Andrés Gomes era um daqueles que se salvavam na equipe vascaína. Um provável Vasco para o jogo com o Vitória, né, com a presença do Léo Jardim, do Puma Rodrigues, Cuesta, Robert Renan e o Cuiabano. No meio-campo, o Cauã Barros, o Thiago Mendes, junto com, ali podemos ter o Rojas, e na frente o Adson, o Spinelli e
Tem o Nuno aqui, mas podemos ter também a presença aí do Andrés Gomes, que está retornando ao Vasco da Gama. O time precisa jogar bem, né? O time precisa ganhar. Olha, eu vou até dizer, precisa mais ganhar do que jogar bem. Ganhando o jogo é importante demais, mas faz 3 pontos. Dá para jogar bem? Ótimo. O importante para o Vasco nesse momento é pontuar. E o Vitória é do técnico Jair Ventura, que inclusive foi sondado, a imprensa da Bahia até fez contato comigo aqui para saber, Wellington, está sabendo, o Vasco quer o Jair Ventura para ser o seu treinador antes de anunciar o Pedro Emanuel. Lloyd Augusto, esse aí não vai ficar, a gente nem sabe por que veio, né, cara? Vi até em alguns grupos de vascaínos a expressão dinheiro jogado fora. Será que foi isso mesmo? Se não me engano, 3,5 milhões de euros, dinheiro investido no Lloyd Augusto. Teve bons momentos, teve momentos ruins, mas não foi aquilo que todo mundo esperava do Lloyd Augusto e de comum acordo está liberado. Fica mais barato liberar do que continuar, até porque não vai ser aproveitado. Com relação ao Nelson de Ossa, né, o colombiano, lá do Real Betis, a informação que vem é que o Vasco já teria apresentado as garantias bancárias e certamente nas próximas horas vamos ter informações se realmente fechou essa negociação. Certo?